aula de hoje eu vou falar sobre o momento de decidir qual tamanho de bolos são mais vendáveis e lucrativos. Quem que não gosta de ouvir essa palavra, né, gente? Nessa aula eu vou revelar quais as formas ideais para que você venda e lucre mais aí com os seus bolos caseiros, tá bom? Então, por que falar desse tema hoje? Porque muitas pessoas não sabem qual é o tamanho de, qual tamanho de bolos começar a vender, que eu sei disso, eu também passei por isso, né? Muitas pessoas acham que o bolo bom é bolo bom e bolo grande e bolo barato, né? Acha assim, ó, eu só vou conseguir vender se meu bolo for bom, grande, barato. Outras pessoas também não encontram as formas que eu uso, ou seja, vê eu fazendo um vídeo, tal, eu falo aqui do tamanho de forma e não encontro as formas que eu uso. Por que também que eu vim falar sobre esse tema aqui? Porque muitas pessoas não têm dinheiro para investir em formas. E outra coisa também, muitas pessoas estão com dificuldade para vender. Então, por isso que eu vim falar sobre esse tema aqui hoje, tá bom? Por que é importante definir o tamanho de bolo, gente? É uma coisa que você precisa fazer antes de começar a vender. Você pode até testar aí a sua receita na forma que você já tem aí na sua casa, no tabuleiro, em qualquer coisa, mas você precisa definir quais serão os tamanhos ou qual será o tamanho de bolo que você vai vender. Por quê, Fernanda? Para você ter planejamento nas compras. Exatamente. Compra de insumo e compra de embalagem. Porque cada bolo você vai usar uma embalagem diferente, né? Geralmente, né? Por exemplo, eu tô falando em questão de tamanho, tá, gente? Vamos supor, eu vou fazer bolo grande, de 22 centímetros, a embalagem vai ser uma, né? Eu vou fazer bolos de 19 centímetros, a embalagem vai ser outra. Por que que isso tem que ser assim? Porque, primeiro, o grande não cabe na pequena, e se você colocar o bolo pequeno na embalagem muito grande, vai dar a impressão que tá faltando bolo ali dentro, que aquele bolo tá muito menor do que ele já é, tá bom? E outra coisa, a embalagem maior é muito mais cara do que a embalagem menor, é tipo o dobro. Outra coisa também, armazenamento, ou seja, espaço. Exatamente, porque se você tem vários tipos de embalagem, vários tamanhos de bolo, você vai ter que ter um estoque e um espaço para você armazenar este bolo, essas embalagens. Então, por isso que é importante você saber qual tamanho de bolo você vai vender. Porque você concorda comigo? Se você vender um bolo de um tamanho só, vamos supor, bolo de 19 centímetros, você vai ter somente a embalagem de 32M, que é a que a gente usa, né? Então o que? O seu espaço vai ter que ser menor aí para você guardar as suas embalagens. Se você for usar uma embalagem maior, obviamente, o seu espaço será maior, tá? Outra coisa também, é importante você definir o tamanho dos seus bolos, por quê? Porque você consegue definir a sua capacidade de produção. Fernanda, o que é isso? Capacidade de produção. Quantos bolos você consegue fazer por dia? Para saber quantos bolos você consegue fazer por dia, você precisa saber quantos bolos cabem no seu forno, quanto tempo você leva para assar o seu bolo. Uma fornada, entendeu? Então, se você já tiver uma forma definida, por exemplo, no meu forno cabem 3 formas de 19, 4 formas de 19, né? Você já sabe calcular direitinho a sua capacidade de produção. Você sabe, por exemplo, que em tantos minutos você consegue produzir tantos bolos. E que por dia, se você trabalhar tantas horas, você consegue produzir tantos bolos. Entendeu? Outra coisa também, é importante você definir o tamanho das formas para você padronizar o seu produto. Você não pode chegar hoje para o seu cliente, vender um bolo, por exemplo, tá, gente, a R$20 de 19 centímetros e chegar amanhã esse bolo tá maior ou esse bolo está menor, tá? Então ele tem que ser padrão.
Você precisa também definir o tamanho dos bolos que você vai trabalhar para você precificar os seus bolos. Se você trabalha só com um tamanho, facilita muito na precificação, tá? Se você trabalha com vários tamanhos, aí vai ser um pouquinho mais complexo, mas nada que seja impossível de você fazer, tá? E falando ainda sobre padrão, o cliente sempre tem um produto padrão. E isso é muito importante. O cliente comeu seu bolo hoje, gostou, ele vai querer um igual na semana que vem ou na próxima vez que ele for comprar. Tá bom? Se você tem alguma amiga, se você tem alguma boleira aí que você conhece, que esteja na dúvida de qual tamanho de bolo, ou então, né, tá achando, não tá conseguindo vender, gente, compartilha com ela. Por quê? Porque um dos pontos cegos aí pode estar sendo o tamanho do bolo. Claro que a gente sabe que não é isso, só isso, né, gente? Mas o tamanho do bolo pode ser um deles, tá bom?